ter que fazer uma pergunta polêmica. Eu já sei. Olha. Essa foi complexa. Por quê? Porque eu estava montando o roteiro aqui para nossa conversa de hoje e minha esposa soltou ontem e falou assim: Henrique, pergunta isso lá, né? Ela falou: é possível amar mais de uma pessoa? Fiquei super preocupado, porque a gente tem uma relação monogâmica. Olha lá, você já tá na paranoia. Tô brincando. Não. Será que ela tá me propondo isso? Não, mas eu entendi o porquê. Porque até tem a ver com a próxima pergunta, por causa de uma série da Netflix que a gente assistiu recentemente e aí a gente ficou conversando sobre. Mas daqui a pouco eu faço. Eu tô soltando essa pergunta para vocês. Eu queria ouvir o Daniel. Daniel, você acha que é possível amar mais de uma pessoa? Eu acho, na verdade. Eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que o amor é tão possível de tantas formas. Isso que a gente começou a falar do amor romântico, né? Mas tem um amor romântico idealizado, né? Duas metades da laranja vão se juntar e aí vão ser felizes para sempre. Eu acho que é tão individual o desejo, o amor, como duas pessoas se encontram, ou três, ou sei lá, ou eu acredito que você pode amar ao mesmo tempo de maneiras diferentes, intensidades diferentes. Acho difícil manter isso enquanto relacionamento, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Mas, assim, sobre a possibilidade de amar, eu acredito sim. Eu concordo. Eu acho que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, duas, três, quatro, quantas forem. E aí a Rita Lee também já resolveu isso, né? Pode ser amizade. Uhum. Eu posso ter amor com sexo ou amor sem sexo. Eu posso ter uma... E outra, eu posso ter sexo dentro de uma relação que se chama casamento, que se chama uma união estável, que se chama qualquer coisa, e posso ter sexo fora disto, se isso for acordado entre os dois. E eu posso ficar extremamente envolvido com uma pessoa se isso não ferir a minha relação. Uhum. Né? E se ela estiver sabendo que eu estou envolvido, e se ela puder também ser um sujeito e poder escolher estar comigo ou não, Uhum. mesmo que eu esteja nesta situação. Mas que é possível acontecer? Sim, é possível. É possível você amar as pessoas por N razões diferentes. Eu posso admirar uma pessoa pela inteligência, eu posso admirar outra pela sagacidade que ela tem e a rapidez com que ela resolve problemas. Eu posso admirar uma pessoa pela beleza, posso admirar por várias razões. Então, nem todo mundo vai ter isso tudo junto, mas nós estamos falando de amor, que é uma coisa. Uhum. Casamento é outra. Nossa. Casamento e as regras do casamento são outras coisas, né? Estamos falando de sexo, é uma terceira coisa Uhum. que eu posso ter ou não. Mas o né? sentimento em si, você O pode sentimento, realmente ter claro, por várias e pessoas. veja, a pergunta, se eu posso amar o pet, a família, o filho, a esposa, o vizinho, posso. Uhum. Posso, eu amo ao mesmo tempo. E os amigos. Eu amo amigos. Eu tenho uma relação com amigos em que eu tenho uma proximidade, e é interessante, eu tenho amigos com quem eu me aproximo e as minhas conversas com eles são sobre, por exemplo, finanças e trabalho. Tem outros amigos que eu vou falar do coração. Se eu falar de trabalho com eles, eles não têm nada para me acrescentar. Né? Tem amigos que eu vou para farra, eu vou me divertir, mas aquele que fala de finanças não se diverte do mesmo jeito que eu. Uhum. Né? Eu amo a todos eles de maneiras diferentes. Então, o amor, eu acho que o amor é possível. Se for o amor romântico, então também acho que é possível. Né? Acho que é possível. O problema é qual é a vazão que eu vou dar, qual a continuidade disso que eu vou dar. Vai virar um casamento, vai virar uma relação. Aí estabelecer as regras, né? O Estabelecer as que regras. é, né? Exatamente. Porque eu acho que pode e o que não pode. o mais difícil é chegar numa fórmula que seja boa para essas duas pessoas, ou se tiver mais gente envolvida. Chegar numa fórmula que seja boa, né? Porque eu acho legal um relacionamento, sei lá, se a gente for ter uma terceira pessoa na relação, acho legal que sempre seja a gente junto e mais a terceira. Uhum. Aí para outra pessoa, não, eu prefiro fazer as minhas coisas fora e a gente se encontra. Então, assim, você chegar numa fórmula que seja boa para as duas pessoas. Então, que você está falando uma coisa que é super importante. Porque, veja, se eu fizer, eu estou em relação com uma pessoa, e eu viro para ela e falo assim, vamos ter um terceiro na relação? É a mesma coisa que eu ter o pet para passear.
Entende? Eu vou ter uma prática aqui que é interessante, ou que vai me fazer aparecer de alguma maneira, como moderno, como alguma coisa. É diferente de que se nós dois estamos em relação aqui, estamos desenvolvendo, e aparece uma pessoa e eu começo a falar, nossa, mas que pessoa adorável. E que pessoa adorável. E a pessoa também tem Sim. uma outra relação com nós dois, e primeiro com a relação, e com cada um de nós. E aí começa a se criar outro tipo de relação, que aí você pode chamar de poliamor, porque tem 3 pessoas envolvidas. Eu tava aqui pensando que a gente tem um Né? problema com esse nome poliamor, porque na verdade é polirrelacionamento. Se a gente Então, for analisar. exatamente, verdade. é isso. E aí eu posso ter regras também desse tipo. É. Mas só tenho que tomar cuidado se eu estou fazendo com que eu e as outras 2 ou 3 ou 4 pessoas que estejam envolvidas Ou N pessoas. sejam sujeitos que estão também na relação. Uhum, E que estejam bem na relação. uhum. Mas senão não tem sentido. Aquilo é outra coisa. É sexo, acabou. Isso, aí é separado, né? Separado, Outra, separado, é outra só coisa. sexo, diversão, fetiche, isso é uma coisa. é Agora, o qualquer coisa. amor, O amor é outra coisa. Você sabe que a série que a gente assistiu que gerou essa eu ia pergunta perguntar qual que era a foi série. o problema dos 3 corpos. Nada a ver, uma série de ficção científica que saiu agora, que debate física. Eu sou nerd pra caramba, adoro essas coisas de física. E tem na física o problema dos N corpos. O que acontece? Né? Você tem 2 corpos celestes e você consegue prever claramente o que vai acontecer numa relação entre 2 corpos, 2 astros. Por causa da força gravitacional, então você consegue prever o movimento deles. Mas quando você adiciona mais um corpo, mais 2, você começa a ter N corpos, isso vira caos. Então a física não consegue prever, e aí ela começa a utilizar de vários artifícios matemáticos para tentar minimizar o caos que ali está instaurado. Eu fiquei pensando nisso numa hora que a gente estava falando sobre relacionamento, né? Será que a gente não tá. Será que não tem essas questões que se torna cada vez mais complexo na medida em que a gente vai adicionando corpos nesse sentido? Então, Se você olhar a prática cultural, o solteiro não é convidado para a festa de casados, porque ele desestabiliza. Uhum. Ele é um corpo solto, que desestabiliza o que está estabilizado. Os casados estão estabilizados, tá? E você tem uma atração ali que está bem feita. Quando chega um elemento novo, solto, ele desestabiliza tudo. Uhum. E aí começa a vigilância, começa uma série de coisas que não há quando você está numa relação de casados, né? Ou a menos, pelo menos. Então, você tem festas que são de solteiros e você tem festas que são de casados. Perfeito. Tá? Não existe, não. É raro acontecer de um solteiro, a menos que ele não esteja no jogo. Uhum. Sabidamente, ou é assexuado, ou ele está numa vida tem um nome para isso. Como é que chama aquela pessoa que não vai casar nunca? convicto, solteirão É um convicto. solteirão convicto, tal. Aí ele é convidado para essas festas, né, eventualmente. O que acaba acontecendo é que ele não vai. Mas a própria relação social, ela também reproduz essa observação da física que eu não conhecia. Eu vou ver a série. Você está falando, eu vou assistir. É uma série. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela não ela discute isso, mas nem tanto. Então, mas em física geral, mais o interessante. desequilíbrio acontece por conta do sexo, não por causa do amor. Uhum. Então, pode haver uma atração ali que desestabiliza tudo. Uhum. Né? Pode haver uma admiração que eu tenho pelo um possível oponente, porque eu não tenho aqueles atributos que ele tem. Uhum. E eu começo a achar que ele é um oponente e ele não ser. Ou eu posso conhecer tanto meu parceiro, a minha parceira, que eu sei que ele se atrai por aquelas coisas que eu não tenho. E aí se torna um ato E quase aí um a ato coisa fica altruísta, né? complicada. No sentido de, vai lá, mas aquilo vai me machucar de alguma Exato. maneira. Exato. É difícil Então, o equilíbrio, né? o poliamor em si, eu acho que ele deveria ser também fruto desta vivência que vai se construindo e aí todo mundo se vê e fala, bom, parece que a gente está junto. Uhum. Então, estamos juntos. Mas, Né? mas o que eu acho, assim,
é que, sim, é possível, né, mas é difícil dar conta de duas pessoas, da cabeça de duas De uma pessoas, já, né? de uma já é, aí duas já, aí você coloca mais gente, são muitos universos juntos, né, para poder funcionar e ter harmonia e ter a fluidez, que é aquela sensação do amor que a gente estava falando no começo, né, Uhum. do que é o amor, da tranquilidade, de uma emoção que é casa, né? Uma Sim. emoção que te abraça e te cuida e te respeita. Então, quando envolve mais gente, acho que fica mais difícil. Não é impossível, acho que é totalmente possível, acho interessante, mas enfim, acho que quando entra mais gente, sempre é mais gente em conflito. Tem um ponto que eu acho que a gente precisa tocar, porque isso está sendo tão amplamente discutido na nossa sociedade e às vezes me preocupa algumas das discussões, tá? Mas, enfim, acho que vou deixar para a gente debater aqui os problemas, né? Que é aquela teoria do Gary Chapman, das 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma, porque eu sinto que todos esses fazem parte desse combo de amar alguém, né? Você comprar um presente, você elogiar, você tocar, e tudo isso vai construindo essa conexão, né? Porque o amor tá muito ligado à conexão, né? Uhum. Então tá ligado a dar presente, a cuidar, o respeito, o tocar. Os adolescentes falam, por exemplo, qual é a sua linguagem do amor? Tem até teste, sabe esses testes na internet? Qual a sua linguagem do amor? Aí você fala atos de serviço. Cara, imagina a relação de poder que pode se estabelecer numa relação quando você fala que é atos de serviço.